professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas, a gente continua tratando da medida provisória 881 de 30 de abril de 2019. E existem algumas novidades em relação a essa medida provisória, pessoal. Em 12 de agosto, o STJ vai realizar um seminário sob a coordenação do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e o ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de discutir, de debater quais foram as alterações trazidas pela medida provisória. Além disso, no dia 18 de junho, o Congresso instaurou uma comissão mista para apreciação da medida provisória 881. E essa apreciação será feita nos mais diversos campos, inclusive com economistas, com juristas e todos aqueles que entendem da macroeconomia e poderão opinar em relação à medida provisória. Para essa comissão mista, foi eleito como presidente o senador Dário Berger. E essa comissão é composta por 13 senadores e mais 13 deputados. O andamento dessa comissão ainda não aconteceu, mas eu prometo trazer novidades para vocês a respeito disso. E a última novidade em relação às notícias quanto à medida provisória 881 de 2019 é que o presidente do CAD, acabou se manifestando no sentido de que a medida provisória 881 de 2019 não atrapalharia o livre comércio e que não traz nenhuma espécie de risco para o exercício da livre concorrência, que é exatamente uma das funções regulatórias do Estado. E, sobretudo, isso no sentido de defender os interesses do consumidor, que seria o primeiro prejudicado na hipótese de uma concorrência desleal ou uma concorrência inidônea. Eu trouxe para vocês, pessoal, e vou falar quais foram as leis alteradas pela medida provisória 881 de 2019. Então, olha só, o Código Civil de 2002, a Lei das SAs, das Sociedades Anônimas, a Lei 12.682, o Decreto-Lei 9.760, a Lei de Registros Públicos ou a Lei 6.015, a Lei 10.522 e a Lei 11.887, que trata do Fundo Soberano. E vejam, a medida provisória buscou aumentar o trânsito e aumentar a circulação econômica, a circulação de riquezas e, consequentemente, através dos contratos também. Mas essa ideia de livre comércio e essa ideia de mínima e excepcional intervenção do Estado acarretou alguns efeitos que eu vou tratar com vocês hoje. Olha só, um desses efeitos seria o fim da prévia autorização para atividades consideradas atividades de baixo risco. Isso nos termos do artigo 3º da medida provisória. Então, seriam dispensadas licenças e alvarás, pelo ente federativo responsável para que a atividade possa, de fato, gerar renda, gerar empregos e funcionar, independentemente dessas autorizações que talvez façam com que o início das atividades, por exemplo, de uma empresa, demore em vista dessa burocracia. Tanto que uma das justificativas para a medida provisória 881 de 2019 seria a desburocratização. Outra questão diz respeito à liberdade de horário e de dia para o exercício do trabalho, para que as empresas possam produzir, empregar e render.
Isso nas palavras do próprio Ministério da Economia, né? Que traçou algumas justificativas e algumas consequências pretendidas com a medida provisória 881 de 2019. Além disso, pessoal, se fala em um efeito vinculante das decisões administrativas, no sentido de que deve prevalecer o princípio da isonomia. Então, se administrativamente, por exemplo, uma agência reguladora tomou uma postura por uma circunstância em relação a uma determinada empresa, significa dizer que essa postura deverá também ser adotada se a circunstância for similar em relação a outra empresa. Isso para que a lei possa valer para todos e que o princípio do tratamento igual àqueles que são iguais e o tratamento desigual para aqueles que são desiguais, na medida das suas desigualdades, possa prevalecer. E, além disso, por último, existe a intenção do governo federal de diminuir o trânsito de papel, tornando o Brasil um Brasil digital. Portanto, o que se diz é que as empresas não terão mais, a partir da vigência da medida provisória, que arquivar documentos relativos a períodos, por exemplo, de 20 anos. Esses documentos poderiam ser digitalizados e os originais não precisariam ser guardados. Pessoal, no próximo encontro, a gente continua falando da medida provisória, porque aí eu vou explicar para vocês uma regulamentação que aconteceu em 12 de junho de 2019, a Resolução 51, que tratou da denominação do que é atividade de baixo, de médio e de alto risco. Então, a gente se vê no próximo encontro. Um beijo e até mais!